Queridos, o que é a vida? O que é a vida realmente? A vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que Ele, durante esse programa, esse momento agora, que Ele encontre você com esta vida, fluir nesta vida, ou então você pode, a partir de hoje, se mover ou mover-se nesta vida que é o Senhor Jesus. O certo é que nós temos uma vida, que é a vida do Senhor, para nós aproveitarmos. E Ele trouxe para nós vida e vida em abundância. Receba essa vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, se você puder, ajude esse programa. Nós estamos sempre falando, mas é porque a gente está só informando. Quem quiser, Deus tocar no coração, está aí, tá bom? Ok? Pedir a você que continue conosco aqui na programação. O programa, né, tem esses 15 minutinhos e no final nós temos oração. Continua conosco. E eu digo, não somente no programa agora, mas continue diariamente conosco. Este programa está todos os dias aqui por essa rede de televisão, a Gênesis. E divulgue para outras pessoas, convida outras pessoas. Fique conosco. Se você é a primeira vez que está assistindo o programa, se torne um telespectador assíduo e nós estaremos sempre colocando a sua vida diante de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. No final, nosso momento de oração. Hoje é o nosso momento Vida Transformada. Vamos lá? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 18, do 1 ao 5. Mateus 18, do 1 ao 5, para o nosso momento Vida Transformada. Olha o que diz a palavra de Deus. Você está abrindo conosco? Mateus, vamos abrir Mateus 18, do 1 ao 5. Diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. O tema desta palavra é: quem é grande? Quem é grande aos olhos de Deus? Né? Quem é que é grande? Né? A colocação é essa: quem é grande aos olhos de Deus? Esse é o tema, né? E nós estaremos vendo o seguinte: aos olhos de Deus, quem é realmente que é grande? Quem é o maior? Né? Quem é o maior? E os discípulos fizeram essa pergunta, né? Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus pegou uma criança, lhe apresentaram uma criança, ele trouxe e ele falou. Estão vendo essa criança? Estou falando com as minhas palavras, né? Olha, quem não se humilhar, quem não se converter, se tornar como uma criança, como esta criança, jamais vai entrar no reino dos céus, né? Aí ele falou assim: portanto, todo aquele que se humilhar, como esta criança, aquele que se humilhar, ele é o maior. O maior no reino dos céus é aquele que vai se humilhar como esta criança, né? Então está aqui essa palavra maravilhosa, né? Porque, na verdade, Jesus, de acordo com o livro de Marcos e Lucas, os discípulos apóstolos estavam se questionando, eles estavam perguntando quem era o maior no reino dos céus, dentre eles, no reino vindouro, quando o reino de Deus se manifestasse literalmente, e quem seria o maior? E aí Jesus respondeu para eles essa colocação, né? Então, quem é grande aos olhos de Deus? O que realmente é a grandeza aos olhos de Deus? Quem é o grande, né? Este versículo, né, olha, que ele fala assim: se você não se converter e não se tornar como criança, você não vai entrar no reino dos céus. E ele fala: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, quem é grande aos olhos de Deus? Queridos, as coisas, elas são avaliadas se elas são grandes, se elas são pequenas. As coisas são avaliadas se ela é importante ou não é. É Deus quem diz. Quem avalia as coisas, quem vai dizer realmente o que é grande, é Deus. É a palavra de Deus que vai dizer o que é grande e o que é pequeno. Mas a primeira colocação que eu falo é o seguinte: qual é o lugar da nossa grandeza? Qual é o lugar que nós somos grandes? Existe um lugar que nesse lugar nós somos verdadeiramente grandes. Todo mundo quer ser grande, não quer? Mas a grandeza não tem a ver com avaliação humana. Não tem a ver.
A verdadeira grandeza, o que vai definir o que é grandeza, o que é grande, o que não é, quem é o maior, quem é o menor, é a palavra de Deus. São as coisas espirituais, são os princípios de Deus, é a avaliação de Deus, é Deus que vai fazer a avaliação. Mas a colocação primeira é essa: qual é o lugar da nossa grandeza? Você sabe qual é o lugar da nossa grandeza? Qual é o lugar que eu e você somos grandes? Ainda que nós sejamos pequenos fisicamente, ainda que nós sejamos pequenos na nossa vida financeira, ainda que nós sejamos pequenos em muitos aspectos da vida, sabe qual é o lugar que nós somos grandes? É no Senhor, em Deus, no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, nós somos grandes. Sabe qual é o lugar da nossa grandeza? O lugar da nossa grandeza é no Senhor. O lugar que nós somos grandes, de verdade, é no Senhor. Então, enquanto o pecador não se coloca no Senhor, dentro da vontade de Deus, ele não tem grandeza, do sentido da verdadeira grandeza. Porque Deus valoriza todos nós, independente de qualquer coisa. O lugar da nossa grandeza, você quer ser grande? Você quer ser forte? Você quer ser o maior? O lugar da nossa grandeza é em Deus, é nos colocarmos debaixo da vontade de Deus, é nos colocarmos debaixo da vontade de Deus, é nós nos humilharmos diante de Deus. O nosso lugar é no Senhor. Me lembro aqui mais uma vez de uma música, que eu já disse outra vez aqui, né? Nosso lugar é no Senhor. Tem uma música que fala que nosso lugar é no Senhor. Então o lugar da nossa grandeza é o Senhor. Quando nós estamos no Senhor, nós somos grandes. O lugar da nossa grandeza não é um lugar físico, não é um lugar segundo os homens. Alguém pensa, eu vou ser grande quando eu estiver no lugar tal, quando eu estiver no emprego tal, quando eu for amigo de fulano de tal. Não. O lugar da sua grandeza é o lugar, ele é espiritual, ele não é material. Ele é no Senhor. Quando você estiver no Senhor, revestido do Senhor, dentro da vontade do Senhor, servindo ao Senhor. Agora, outra coisa é que eu quero dizer o seguinte: quem é grande aos olhos de Deus? A outra colocação que eu falo é o seguinte: o maior é o menor. Você sabe quem é o maior? Você sabe quem é grande diante de Deus? O maior é o menor. Jesus pegou uma criança e falou: todos quantos se fizerem como esta criança, esse que se humilhar como esta criança, esse é grande, esse é maior. Você sabe quem é grande, quem é o maior aos olhos de Deus? É aquele que se faz menor. Não é que ele é o menor no sentido físico, menor porque ele está sendo humilhado por uma situação. Quando eu digo que o maior é o menor, não é aquele que é, mas é o que se faz menor. Não é pelo fato de eu ser o menor emocionalmente, o menor financeiramente, o menor numa situação, lá na empresa, não. É aquele que se faz menor. Você sabe quem é o maior? O maior é aquele que se faz menor, é o que se humilha como uma criança. Uma criança se humilha, não se humilha? Uma criança, ela tem fé. Jesus colocou o exemplo da criança aqui, como já foi pregado e falado tantas vezes. A criança não é no sentido de juízo, de não saber o que faz, no sentido de maturidade, é no sentido de fé, de simplicidade, de humildade. Uma criança não tem exemplo maior de humildade do que uma criança. Uma criança, você vê que mal ela brigou com outra criança, logo ela está brincando com ela. Ela esquece, ela perdoa. Uma criança, ela se quebranta. Quando eu falo menor aqui, é no sentido de se quebrantar. Você se faz menor, você se humilha, você se dobra. E aí, o maior é o menor, por isso que eu estou dizendo. O maior é o menor. O menor é que sentido? O que se faz menor. Né? Então, grande é aquele que se faz pequeno. A grandeza de alguém está na capacidade que ele tem de se fazer pequeno. Então, essa pessoa é grande, é grande. Então, quantas coisas nós estamos olhando para o mundo e alguém diz ali, fulano tal é grande. Olha, aquela empresa é grande. Será que é grande? As coisas são grandes aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, isso é grande? Será que esse projeto que você abraçou é grande? Esse pensamento é grande. Então, o maior é o menor. Né? E o Senhor disse que nós temos que nos tornar como criança. E Ele ainda disse que não vai entrar no reino dos céus. É grave, não é? Ele falou o seguinte: quem não se converter e não se tornar como uma criança como esta, jamais vai entrar no reino dos céus. Jesus colocou a criança, a simplicidade, a humildade e a fé como o padrão daqueles que vão estar vivendo no reino de Deus, que vão estar vivendo com Deus. Nada tem a ver aqui com perfeição. Aqui é o seguinte: são aqueles que se tornam como crianças, são aqueles que se convertem, reconhecem a sua pequenez, que reconhecem o seu estado de total dependência de Deus. Porque a pessoa, quando se converte, que nasce de novo, que ela aceita Jesus, ela se desmonta, ela desce do pedestal, ela se prostra diante do Senhor. Então, o novo nascimento, a salvação, é comparado como alguém que se torna como uma criança, ou seja, é um recomeço.
É alguém que ele abre mão, ele se quebranta. Ele reconhece que não é nada, que ele é pecador, que ele precisa de Deus. Ele perdoa. Ele se humilha. Agora eu sei que não é fácil não para o ser humano. Se humilhar, se prostrar, entendeu? Não é fácil. Mas aí é que está a grandeza, né? Então, e essa questão do maior, do grande aos olhos de Deus, tem muito a ver com a salvação. Porque Jesus, aqui dentro do assunto, falou de salvação. Dizendo, quem não se humilhar, quem não se converter, você não quer se humilhar não? Você não quer se prostrar não? Você não quer recomeçar sua vida com Deus não? Pois então não vai fazer parte do reino. É simples assim, é muito duro, né? Temos que ser. Então, criança que fala de novo nascimento, de recomeço, né? Você vai viver a nova vida, você vai servir a Deus e não vai se importar com ninguém. Uma criança não se importa com nada, ela não está se preocupada com nada não. Ela canta, ela pula, então tá aí. Nós vamos depois aí, quem sabe aí, um assunto desse que já é muito falado, porque é muito pertinente, vez ou outra a gente está falando nisso aí, tá? Então não entra no reino dos céus, infelizmente. Mas nós não queremos ficar de fora do reino, quer? Você quer ficar de fora? Eu não quero, né? Nós temos que estar dentro. Agora, para estar dentro, o maior no reino do céu, porque Jesus está falando também da igreja, está falando da igreja. Na igreja, os discípulos, quem é o maior? No meio dos cristãos, quem é o maior? O maior é o que serve, o maior é o menor. O maior é aquele que aos olhos de Deus é grande. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para a oração. E agora, meus queridos de todo o Brasil, meus amados, agora vamos orar. Vamos orar, gente? Eu sei que já aparece aqui com a minha boca falando, vamos orar, mas não é só a minha, né? Eu sei que todo mundo que gosta de orar, porque nós temos que orar. Mas eu não estou falando, vamos orar, que a gente fala assim muito rápido, é até o português, né? Vamos orar. Amém, Brasil? Amém, querido? Você em qualquer lugar deste Brasilzão aí, né? Espírito Santo, Brasília, São Paulo, Bahia. Tem tanta gente que liga para nós e manda mensagem. Eu quero aproveitar aqui, mais uma vez, deixar um abraço para todos que botaram o pedido de oração, para todos que têm entrado em contato com o programa, tem gente que manda abraço para nós. Muito obrigado, gente. Olha, você não sabe, se nós pudéssemos aqui, não sei se o português combinou, eu daria um abraço a cada um de vocês, né? Mas vamos orar? Vamos clamar por esse caderno. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse caderno. Nós aqui nos humilhamos, Pai, pedindo, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, tantos pedidos aqui, meu Deus. Para ti isso aqui não é nada, Pai. Glorifica o teu nome nessas próximas horas, nesses próximos dias, fazendo algo tremendo. Primeiro eu te agradeço pelo que o Senhor já fez. O Senhor já fez tanta coisa por nós. O Senhor já respondeu tanta oração, meu Deus. Esse próprio caderno aqui, quantos já foram abençoados. Mas ninguém conseguiu ficar sabendo do testemunho, da resposta direito, né? Responde, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tantos quantos estão aqui, pequenos e grandes, que aos olhos do Senhor não tem pequeno, não tem grande. O Senhor ama a todos. Pai, em nome de Jesus. Querido, continua orando comigo agora. Continua orando. Se quer botar a mão na cabeça, coloca a mão na cabeça aí, coloque. Se você quiser, eu vou orar, colocar a minha mão junto com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha mão sobre a mão dessa pessoa agora. Você pode até colocar a mão, se você tiver no aparelho de TV, literalmente coloca no smartphone. Pai, eu coloco agora a minha mão junto com a dela agora. Vai tocando agora, Pai. Vai queimando todo o mal agora. Vai ungindo agora. Vai avivando agora. Vai visitando essa pessoa com uma presença gloriosa do Senhor, Pai. Vai trazendo a Deus a tua resposta. Vai trazendo refrigério agora, Pai. A presença curadora do médico dos médicos, do refrigério que traz a cura para a alma. Vai trazendo agora, Pai. Deus, abre essa mente agora. Essa mente que está agora orando. Meu Deus, com essa mão agora, colocando aí, Pai, na cabeça, ou colocando no visor do aparelho, vai respondendo agora, Pai. Vai trazendo a resposta que a pessoa está buscando. Traz a resposta do Senhor para ela. Para nós, Pai. Para cada pessoa. Em outros países, outros que estão orando conosco, em outras nações, traz a resposta agora. Que essa pessoa saia agora. Quando ela vai sair desse programa, ela vai ter uma resposta, Pai. E ela vai te glorificar no nome de Jesus. Amém? Querido, chegando aqui ao final, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você recebe? Um abração, até o próximo Vida com Deus. Fique aí na programação da Rede Gênesis.